E aí, pessoal? Estamos aqui hoje para falar das arritmias supraventriculares. E eu vou tentar ser o mais breve possível, né? É um tema mais longo, mas vamos lá. As arritmias supraventriculares, elas vão se dividir em bradiarritmias, ritmos supraventriculares de frequência normal e taquiarritmias. Dentre as bradiarritmias, nós temos as disfunções do nosso sinusal, que são várias, e os bloqueios atrioventriculares, que são alguns também. A primeira disfunção do nosso sinusal vai ser a mais básica, né? A bradicardia sinusal, em que a frequência cardíaca é menor do que 50. Então você percebeu ondas muito distantes uma das outras, você pode dizer que existe uma bradicardia sinusal nesse paciente. A pausa sinusal já é quando existe um momento de assistolia, né? Então nós temos aqui, por exemplo, um batimento, outro batimento, terceiro batimento e uma pausa que é maior do que 2 a 3 segundos. Essa é a pausa sinusal. Outra disfunção do nosso sinusal. Outra disfunção do nosso sinusal é a síndrome taquicardia-bradicardia, que vai ser uma junção aí de bradicardia com fibrilação atrial. Então, esse paciente que tem fibrilação atrial, uma taquicardia supraventricular, de repente ele surge com uma bradicardia. Isso vai configurar a síndrome taquicardia-bradicardia. Outra disfunção do nosso sinusal é a doença do nosso sinusal, que é quando existe bradicardia sinusal, né? Existe bradicardia sinusal e a tríade sintomática das arritmias, né? Tontura, síncope e palpitação. Essa vai ser a doença do nosso sinusal. A incompetência cronotrópica é outra disfunção, né? O paciente, no exercício, ele não consegue ter uma frequência cardíaca que ultrapasse 100. Nesse caso aqui, o marcapasso permanente está indicado se o paciente precisar fazer exercícios vigorosos, né? Bom, então, a gente viu, né? A incompetência cronotrópica, a doença do nosso sinusal, a taquicardia, bradicardia, a pausa sinusal e a bradicardia sinusal. Então, vamos falar agora dos bloqueios sinoatriais, né? Houve um bloqueio no nosso sinusal. O que vai acontecer? Esse bloqueio tem vários graus. Ele pode ser do mais simples ao mais avançado. No mais simples, que é chamado de segundo grau tipo 1, porque o de primeiro grau não é possível de ser detectado no eletrocardiograma de superfície, o de segundo grau tipo 1, também chamado de Weissenbach, você vai ter uma pausa sinusal e o intervalo entre as ondas, o intervalo PP, vai ser progressivamente menor até essa pausa sinusal. Então aqui nós tínhamos um batimento cardíaco, depois tivemos outro, depois tivemos outro mais perto e por fim outro mais perto ainda. O intervalo PP vai só diminuindo e de repente existe uma pausa sinusal. Se corresponder a esse intervalo progressivamente menor, essa pausa sinusal vai indicar um bloqueio sinoatrial de segundo grau tipo 1. Mas se essa pausa sinusal for repentina, não houver uma diminuição progressiva do intervalo PP e houver uma pausa sinusal que é um múltiplo inteiro do intervalo PP prévio e posterior, aí já vai ser de segundo grau tipo 2. Porque aqui vai acontecer o quê? Você vai ter um batimento, um batimento, um batimento. De repente, não houve esse batimento no meio. Nesse caso aqui, a pausa sinusal é um múltiplo inteiro de um intervalo PP. Né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 quadradões, né?
E a pausa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando a pausa sinusal é grande e é um múltiplo inteiro de um intervalo PP prévio ou posterior, a gente diz que é de segundo grau tipo 2. Então, é um bloqueio um pouco mais avançado, né? Você, de repente, tem um bloqueio mais ou menos completo do nó sinoatrial. Diferente do segundo grau tipo 1, em que a pausa sinusal é mais curta e não corresponde a batimentos inteiros, né? É simplesmente um período de pausa por um leve bloqueio sinoatrial. O de segundo grau tipo 2 já tem um bloqueio mais avançado. E o de terceiro grau é um bloqueio completo do nó sinoatrial. Então vai ser semelhante ao anterior e vai ter a ausência completa de onda P. Porque a onda P corresponde à despolarização sinoatrial, né? Como o terceiro grau bloqueia todo o nó sinoatrial, você tem uma ausência de onda P somada com pausas sinusais. Isso vai indicar os bloqueios sinoatriais. Agora eu vou falar dos bloqueios atrioventriculares, né? Não mais das disfunções do nó sinusal, mas dos bloqueios atrioventriculares. O de primeiro grau, você vai ser um atraso de condução atrioventricular. Não é propriamente um bloqueio, mas um atraso maior. Então, o intervalo PR, que mede esse intervalo entre a despolarização atrial e ventricular, ele vai ser mais prolongado, porque está existindo um bloqueio ali no nódulo atrioventricular. Se for maior do que 0,2 segundos, já configura um bloqueio. O bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 1, você vai ter onda P bloqueada. Então, antes, as ondas P conduziam de uma forma mais lenta. Agora a onda P vai começar a ser bloqueada. Então, você tem um batimento, 2 batimentos, 3 batimentos. Aqui você tem uma onda P bloqueada, que não seguiu para complexo QRS. E além disso, houve um prolongamento progressivo do intervalo PR. Então aqui o intervalo PR é curto, aqui o intervalo PR é médio, aqui o intervalo PR é grande, e aqui a onda P chega a ser bloqueada e não conduz o complexo QRS, iniciando outros batimentos normais de novo. Então esse de segundo grau, MOBITS 1, né? Ele é mais avançado que o anterior. E nós vamos ter um mais avançado do que esse, que é o bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 2. Ele já ocorre mais abaixo do nó do átrio ventricular. Ele ocorre no sistema His-Purkinje. Então, você não vai ter influência no intervalo PR, porque o intervalo PR refere-se ao bloqueio natural atrioventricular. No MOBITS 1 e no primeiro grau, você vai afetar o nó do atrioventricular. No segundo grau MOBITS 2, você vai afetar o sistema His-Purkinje. Então não vai haver essa influência do intervalo PR, né? O intervalo PR vai ser constante. E a onda P é bloqueada sem esse prolongamento do intervalo PR. Então aqui nós temos um batimento, 2 batimentos, 3 batimentos. De repente nós temos uma onda P bloqueada. Além disso, a gente pode observar que esse paciente tem um ritmo de escape. Toda vez ele tem 2 batimentos. 2 aqui, 2 aqui. Aqui provavelmente eram 2 também. O que é isso, ritmo de escape? É quando acontece extrasístoles o tempo inteiro. Então teve um batimento. Surgiu uma extrasístole, que nesse caso é atrial. Porque tem onda P, surgiu no átrio, né? Teve uma extrasístole e teve uma extrasístole aqui de novo. Já temos um ritmo de escape. Por quê? Porque existe um bloqueio atrioventricular. Então os estímulos que vêm de cima acabam sofrendo um escape através de vias acessórias, produzindo esse ritmo de escape aí que nós vemos. Então, os bloqueios atrioventriculares de segundo grau têm o MOBITS 1 e o MOBITS 2. Como é que você vai diferenciar um do outro? O MOBITS 1 tem QRS estreito. O MOBITS 2 tem QRS largo.
Porque como ele acontece abaixo do nó atrioventricular, ele acaba gerando uma espécie de bloqueio de ramo. Isso faz com que o QRS seja mais amplo no MOBITS 2. E no MOBITS 1 o PR é prolongado. No MOBITS 2 o PR continua constante, porque não existe a influência do sistema atrioventricular, do nó atrioventricular. O MOBITS 2 já ocorre abaixo. E nós vamos ver que o MOBITS 2 ele tem alta chance de evolução para terceiro grau. Nós vamos ver daqui a pouco. O bloqueio atrioventricular de alto grau, ele também tem mais chance ainda de bloqueio de terceiro grau, que é o bloqueio completo. Aí no bloqueio de alto grau a gente vai ter múltiplas ondas P bloqueadas. Então o átrio está tentando de toda forma despolarizar o ventrículo e está havendo um bloqueio intenso aí atrioventricular. Né? Esse é o de alto grau. E por fim o de terceiro grau, que pode ser a evolução aí, né? Principalmente do MOBITS 2 e do de alto grau. Virão a se transformar no de terceiro grau. No de terceiro grau, existe uma independência entre ativação atrial e ventricular, porque o bloqueio é completo. Então o intervalo PR vai ser variável. Aqui, o intervalo PR ele é variável. Aqui é curto, aqui é longo, aqui é curto de novo. Então mostra essa independência entre átrio e ventrículo, porque existe um bloqueio ali no meio completo. Pelo fato de existir um bloqueio completo, tem que existir um ritmo de escape irregular, para que esse paciente tenha batimentos cardíacos. Se não houver esse ritmo de escape, ele vai entrar em assistolia. Então, nesse caso aqui, qual é o ritmo de escape desse paciente? Nós podemos observar aqui uma extrasístole juncional, que nós vamos ver mais adiante. E ele vai ter um ritmo de escape juncional. E o marca-passo é urgente nesse paciente, por causa, né, dos sintomas óbvios que vão surgir disso. Bom, como é que vai ser o tratamento das bradiarritmias supraventriculares? O bloqueio cardíaco completo e as bradiarritmias graves podem gerar síncope, fadiga, dispneia, aumento da pressão arterial e, consequente a isso, insuficiência renal. Então você vai controlar os sintomas, né? Você vai fornecer oxigênio se necessário, vai controlar a pressão e com isso controlar a lesão renal também. O tratamento básico é suspender o medicamento tóxico, né, o beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio e etc. No tratamento agudo, né, o paciente está com ameaça à vida, está com batimentos de bradiarritmia somada a um pulso muito fraco ou ausente. Neste caso, a gente vai fazer um tratamento agudo, que a gente vai injetar atropina, 1 mg intravenosa, ou podemos fazer uma pulsoterapia de isoproterenol, 1 a 2 microgramas minuto intravenoso. O marca-passo permanente é indicado a partir das bradiarritmias sintomáticas. Né? Então, uma bradiarritmia se torna muito sintomática, o marca-passo permanente já está indicado. E a partir do bloqueio atrioventricular de segundo grau MOBITS 2, que é o que tem chance de bloqueio completo. Então, esse é muito perigoso e esse tem que ser tratado. O marca-passo temporário, ele vai ser usado quando a causa da bradiarritmia for temporária. Quais causas podem ser? Bom, só de disfunção do nó sinusal nós temos várias. Né? Hipotireoidismo vai gerar bradiarritmia relacionada ao nó sinusal. Né? Degeneração fibrocálcica do coração, tônus vagal exagerado na apneia do sono, uma doença congênita, uma esclerodermia, amiloidose, doença de Chagas, trauma ou cirurgia cardíaca. Então, para a disfunção do nó sinusal, a gente vai ver a tireoide, a gente vai fazer um exame de imagem do coração, vai ver se esse paciente tem alguma obstrução, né, na via respiratória que gera uma apneia do sono. Nós vamos ver se esse paciente for jovem, se ele tem uma doença cardíaca congênita, se tem uma doença reumática, como esclerodermia, amiloidose,
Enfim, né? Temos que buscar o histórico aí e resolver a causa disso. Não adianta só você esperar o paciente ficar sintomático, botar um marca-passo nele. Você tem que tratar essa causa subjacente. Causas de bloqueio atrioventricular são as mesmas da disfunção do nó sinusal, mais doenças infecciosas, como doença de Lyme, endocardite bacteriana grave, infarto agudo prévio, história familiar de lúpus eritematoso, né? Então você vai fazer, né, todo esse questionamento da vida do paciente, se tiver numa fase aguda, você vai procurar sinais de infecções da tireoide, fazer uma imagem do coração e por aí vai. Controlar a doença reumática subjacente, né? Assim que a gente vai tratar boa parte das bradiarritmias. E, né, usando o marca-passo temporário e tratando a causa da bradiarritmia, muitas vezes o paciente não vai acabar precisando de um marca-passo permanente. Então eu falei das bradiarritmias, agora eu vou falar dos ritmos de frequência normal, mas são ritmos dominados, né, por focos supraventriculares. Nós temos a extrasístole atrial, extrasístole juncional, ritmo atrial ectópico e marca-passo atrial mutável. Vamos ver um por um. A extrasístole atrial ela é muito simples. É simplesmente um batimento que vem antes da hora e ele tem um caráter atrial. Ele tem uma onda P normal, é seguido por um QRS. Então, essa é a extrasístole atrial e ela vai gerar palpitação. E vai ser tratada com beta-bloqueador, né? O principal é o atenolol, 25 a 100 mg por dia. E a extrasístole juncional, que nós tínhamos visto naquele caso anterior, de bloqueio atrioventricular completo. Aqui existe um bloqueio atrioventricular completo, por causa da independência de intervalo PR. Mas existe também uma extrasístole juncional, que é essa onda P retrógrada. É uma onda P que vem depois do QRS, ela não vem antes. Porque existe um foco juncional entre o átrio e o ventrículo. Esse foco despolariza o ventrículo e o átrio simultaneamente. Então a onda P ela vem depois, é uma onda P retrógrada. E pelo fato desse paciente apresentar, né, o bloqueio de terceiro grau, ele vai ter um ritmo juncional, um ritmo de escape juncional. Isso vai ser comum de ser visto, essas ondas P retrógradas. Tratamento das extrasístoles, já falei do atenolol, né, 25 a 100 mg dia, ou diltiazem de ação prolongada, se o paciente for muito sintomático e não tiver, ou então tiver uma doença cardíaca de base, né. O ritmo atrial ectópico é o ritmo não sinusal. Então não é o nó sinusal que domina, é um foco atrial. Então, as ondas P vão ser defletidas em D2, D3 e AVF. Né? Se o ritmo fosse sinusal, as ondas P estariam viradas para cima. Aqui as ondas P estão viradas para baixo, em D2, D3 e AVF. Raramente será necessário um marca-passo permanente, por causa que a frequência cardíaca ela vai se aproximar do normal, né? Nesse paciente. Ele só vai ter um foco atrial, ectópico. Então, raramente será necessário um marca-passo permanente. O marca-passo atrial mutável é um pouco mais grave, né? Mas também raramente vai precisar de marca-passo, que é quando existem vários focos ectópicos atriais produzindo ondas P com morfologia diversa. Então, além de não ser ritmo sinusal, né, você vai ter ondas P defletidas em D2, D3 e AVF. Além disso, o marca-passo atrial mutável vai ter ondas P com várias morfologias, indicando que existem vários focos atriais ectópicos. Então, esses são os ritmos de frequência normal, os supraventriculares, né? Agora, nas taquiarritmias supraventriculares, que é o bicho-papão, né? A frequência cardíaca tem que ser maior do que 100 para ser considerada uma taquiarritmia. Pode ser regular ou irregular.
falou em irregular, já sugerimos fibrilação atrial. A maioria vai ter QRS estreito, por ser uma taquiarritmia supraventricular, mas o QRS pode ser largo na TSV aberrante, que quando existe, além de uma taquicardia supraventricular, existe ainda a presença de bloqueio de ramo ou via acessória. Então, esse bloqueio de ramo e essa via acessória, vão produzir uma taquicardia supraventricular aberrante, com QRS amplo. Mas na maioria dos casos, o QRS é estreito. Bom, as causas de taquiarritmias supraventriculares também vão ser várias, né? Por exemplo, uma dilatação atrial, devido a uma hipertensão de longa data, um infarto de miocárdio prévio, tromboembolismo pulmonar, porque vai gerar uma hipertensão pulmonar, e isso vai gerar uma dilatação atrial também, cirurgia cardíaca, estados inflamatórios. Então o paciente acabou de sofrer um acidente ou sofreu uma cirurgia muito forte, entrou em estado inflamatório, ele pode desenvolver uma taquiarritmia supraventricular. A mais básica de todas, né, é a taquicardia sinusal, comandada pelo nó sinusal. Então você vai ter um aumento e diminuição graduais da frequência cardíaca. Por que graduais? Porque no ritmo de reentrada sinusal, em que existe um circuito de reentrada dentro do nó sinusal, essa taquicardia já vai ser abrupta. Ela é desenvolvida do nada por causa de uma extrasístole. Então vem a extrasístole e vem aquela reentrada sinusal intensa, né? E essa reentrada sinusal a gente trata com beta-bloqueadores, se for sintomático, né? No objetivo de reduzir a frequência cardíaca. A taquicardia atrial, ela pode ser unifocal ou multifocal, vai depender de quantos focos ectópicos existem, né? Na unifocal, você vai ter uma onda P diferente da onda P sinusal. Então você vai ter uma taquicardia, né? Estamos falando de taquiarritmias supraventriculares, e você vai ter uma onda P diferente da onda P sinusal. Em que sentido? Você vai ter uma onda P estranha, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Aqui, por exemplo, a onda P tem dois picos. O normal, a onda P tem um pico só. Então essa onda P já é diferente, já configuraria uma taquicardia atrial, se a frequência cardíaca fosse maior do que 100. Mas nós vamos ver que esse exemplo aqui não é de taquicardia atrial unifocal, mas sim taquicardia atrial multifocal. Por quê? Porque o intervalo RR é irregular. Aqui o intervalo RR é menor, depois maior, depois maior, depois menor. Por quê? Esse intervalo RR variável? Por causa do ritmo de escape que vai existir aqui também. Essa taquicardia atrial gera um escape fora do sistema His-Purkinje. E isso vai gerando várias extrasístoles, né? Aqui, extrasístole atrial, extrasístole atrial, e por aí vai. E na multifocal, a onda P tem várias morfologias também. Eu tinha falado disso no ritmo atrial, no marca-passo atrial mutável, né? Que era a onda P com várias morfologias. A diferença aqui é que a taquicardia atrial tem uma frequência cardíaca alta. Então você vai diferenciar do marca-passo atrial mutável. A taquicardia atrial, ela já é muito pior do que o marca-passo atrial mutável, justamente porque é uma taquicardia. Então ela vai predispor a cardiomiopatia, né, devido a essas despolarizações contínuas, né, do átrio, pode gerar uma cardiomiopatia. E o tratamento de primeira linha é um mapeamento eletrofisiológico seguido de ablação. Isso na unifocal. Na multifocal a gente vai ver que já é mais difícil, porque são muitos focos para fazer a ablação, e isso não vai acontecer 100%. Então, na unifocal, você identificou a unifocal, você vai conduzir para a ablação. Pegou uma multifocal, você vai
procurar tratar com beta-bloqueadores e bloqueador de canal de cálcio, porque a ablação não vai ser muito eficiente. Então, esse paciente tem que reduzir a frequência cardíaca dele e, infelizmente, temos que esperar exacerbar a doença para poder tratá-la, né? Porque, como são vários focos, não é possível fazer a ablação. Então, é isso de taquicardia atrial. A taquicardia por reentrada nodal atrioventricular, ela tem um mecanismo semelhante à reentrada sinusal, só que essa acontece no nódo atrioventricular. Então, você vai ter presença de onda P retrógrada. Eu tinha falado isso na extrasístole juncional. O que é essa onda P retrógrada? É quando existe um foco ectópico perto da junção. O nódo atrioventricular fica perto da junção atrioventricular. Então, o átrio e o ventrículo vão se despolarizar ao mesmo tempo. Aí a onda P vai vir depois do QRS. Isso vai falar de taquicardia por reentrada nodal atrioventricular, ou ritmo juncional. Aí não é possível diferenciar essas doenças nesse eletrocardiograma de superfície. Só um eletrocardiograma mais profundo, intracardíaco, seria capaz de diferenciar essas arritmias. Mas a gente sabe que a reentrada nodal é mais frequente após mudança de posição. Então o paciente falou assim: quando eu abaixo para pegar alguma coisa, eu tenho palpitação. Aí você já vai suspeitar de reentrada nodal. Ou então, se for um paciente jovem com arritmia, se for uma grávida com arritmia, você vai suspeitar de reentrada nodal atrioventricular. Além disso, né, temos a reentrante atrioventricular por via acessória. Eu falei da nodal, essa é da via acessória. Né? Então você vai ter a mesma coisa que a nodal, a mesma coisa que a juncional, que é a presença de onda P retrógrada dentro ou após o QRS, devido à ativação atrial e ventricular simultânea. Aí nós temos uma separação entre antidrômicas e ortodrômicas. As antidrômicas é quando a via acessória conduz o estímulo anterógrado. Então o estímulo vem, começa pela via acessória e volta pela via septal, que é a via comum. A via do His-Purkinje, né? É a via septal. Quando a primeira via é a via acessória, quando a anterógrada é a via acessória, nós vamos ver que isso é perigoso. Porque se o paciente tiver uma fibrilação atrial, essa fibrilação vai descer através dessa via acessória e vai pré-excitar o ventrículo na síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é essa aqui. Quando você tem taquicardia reentrante atrioventricular por via acessória antidrômica, mais fibrilação atrial, você gera uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, de pré-excitação ventricular. Então vai gerar esses QRS aqui, ó. É um QRS seguido do outro, você nem vê a onda P. Isso é uma pré-excitação ventricular, ou a soma dessas duas doenças aqui. E nesses pacientes, a digoxina deve ser evitada, porque acelera a via acessória anterógrada, acelerando a síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? Então, beleza. Você tem uma onda P retrógrada. Tá aqui. Onda P retrógrada. Isso vai ser um ritmo de escape juncional, ou isso vai ser uma taquicardia reentrante nodal atrioventricular, ou isso vai ser uma taquicardia reentrante atrioventricular por via acessória. Na dúvida, você vai supor o quê? Que é por via acessória. Porque a por via acessória tem o risco de dar o Wolff-Parkinson-White. Mas todas as três, né? Taquicardia reentrante nodal, taquicardia reentrante por via acessória e taquicardia juncional, todas elas vão produzir a mesma coisa, que é a onda P retrógrada. Então você viu essa onda P retrógrada? Você vai ter que ter muito cuidado com esse paciente, porque ele pode desenvolver uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, se ele tiver essas duas doenças, né? E aí, se for um paciente com insuficiência cardíaca, a gente não vai poder dar digoxina para ele, ou vai ter que reduzir a dose.
porque a digoxina acelera a via acessória, né? Aquela que conduz o estímulo anterógrado, nessa situação. Beleza, falamos dessa parte, né? Só queria fazer um adendo. O tratamento de primeira linha na síndrome de Wolff-Parkinson-White é a ablação, né, da via acessória antidrômica. Então, fez a ablação dessa via acessória, você já vai fazer boa parte do tratamento aí. Claro que você vai ter que tratar a fibrilação atrial também, mas a ablação vai ser urgente, né, nesse paciente aqui. Então, beleza, falei, né, das várias taquicardias, né, atrial, reentrante. Agora eu vou falar do flutter. O flutter, ele vai ter uma frequência atrial muito grande, então vai ter várias ondas P. E essas ondas P vão ter um caráter serrilhado, como se fossem serrotes. Então, de onda P serrilhada, deu uma frequência atrial muito grande, maior do que 300, e uma frequência ventricular de músculos mais lentos, você já pensa em flutter. O flutter pode ser típico, quando ele acontece através daquela pequena junção que existe entre a veia cava e o anel tricúspide. Pode existir uma via ali que produz o flutter. E essa via pode sofrer ablação também. Vai ser o tratamento de primeira linha nesses casos também. Já o flutter atípico, ele não acontece do lado direito do coração, nesse istmo que eu falei, cava tricúspide. O atípico ocorre no lado esquerdo. Então, ele vai ser, normalmente, uma consequência de cirurgia. Uma cirurgia de válvula mitral ou uma ablação por catéter da fibrilação atrial. Esses dois procedimentos podem produzir aí o flutter atrial atípico. Então, essas ondas P serrilhadas, muito frequentes, é típico do flutter. A fibrilação atrial, você já tem a ausência de onda P. E o intervalo RR é irregular, como eu tinha falado várias vezes, né, ao longo desse curso. Então, nós temos aqui, onda T, aí não vem a onda P, já vem o QRS. Onda T, não vem a onda P, já vem o QRS. E o intervalo entre os QRS é irregular. Uma hora ele é grande, outra hora ele é menor. Já vai falar de fibrilação. Mas a fibrilação atrial grossa pode gerar ondas P serrilhadas, como no flutter. Então, nós temos que observar o intervalo RR, que é muito importante. Mas nós já vimos também que o intervalo RR pode ser irregular em outra taquicardia, na taquicardia atrial multifocal. Então nós vamos ter que diferenciar aí taquicardia atrial multifocal de fibrilação atrial. A fibrilação atrial vai gerar um remodelamento atrial, justamente porque despolariza sem parar esse átrio. Isso vai diminuir o volume sistólico final, vai diminuir a capacidade do átrio de conferir aquele volume a mais aos ventrículos. Além disso, aumenta o tromboembolismo. A fibrilação vai gerar trombos dentro do átrio, né? Isso vai ocorrer principalmente no pós-cardioversão. Então nós vamos ver que o paciente que faz cardioversão elétrica, ele tem que fazer uma anticoagulação para evitar esse tromboembolismo da fibrilação atrial. Então, como é que vai ser o tratamento agudo aí das taquiarritmias supraventriculares? A taquicardia sinusal raramente deve ser tratada de modo direto com ivabradina. É mais importante controlar a insuficiência cardíaca, a doença pulmonar, a febre, a anemia e a doença da tireoide que estão por trás dessa taquicardia sinusal. Só numa emergência, né, que a taquicardia está muito importunante, né, você vai usar a ivabradina. Na taquicardia atrial multifocal, é de difícil controle. Tem uma doença pulmonar, geralmente, você tem que controlar essa doença. Mas, em último caso, você pode usar bloqueador de canal de cálcio.
né? Um diltiazem intravenoso na emergência, um diltiazem de ação prolongada ou verapamil de ação prolongada no tratamento clínico. A cardioversão elétrica, né, que é a desfibrilação sincronizada com QRS, é a melhor solução na taquicardia supraventricular com isquemia miocárdica ou hipotensão. Então, chegou um paciente na emergência com um infarto ou com uma hipotensão muito grande, né, você vai preferir reverter o ritmo sinusal com uma cardioversão elétrica. A taquicardia atrial, flutter atrial e a fibrilação atrial podem ser revertidos com o tratamento da hipóxia, da insuficiência cardíaca, né? De novo, o coração, o pulmão, você tem que olhar para eles e interromper as medicações precipitantes. Então você tem que ver lá quais medicações o paciente usa. Aí, beleza. A frequência cardíaca pode ser controlada com beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio. Então, você falando uma taquicardia supraventricular, provavelmente você vai poder usar aí um beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio só para reduzir a frequência. E às vezes essa redução de frequência já é suficiente para reverter o ritmo sinusal. Tudo vai depender, né? Mas nós já vimos na aula anterior que os bloqueadores de canal de cálcio devem ser evitados em pacientes com ventrículo esquerdo deprimido, né? Então, a melhor opção vai ser o esmolol intravenoso mesmo. Bom, um episódio agudo de taquiarritmia reentrante nodal atrioventricular muitas vezes pode ser interrompido por manobras vagais, como a massagem do seio carotídeo. Isso é muito interessante. Numa emergência, por exemplo, o paciente, você nota que ele está com uma taquiarritmia reentrante, principalmente a nodal, né? Não muito por via acessória, mas a nodal vai ter muita influência do sistema parasimpático. Então, uma massagem do seio carotídeo, uma manobra de valsalva, tudo isso vai ajudar a diminuir a frequência cardíaca, a reduzir essa taquiarritmia supraventricular. A adenosina intravenosa, né, é uma opção interessante aí também para você fazer essa estimulação vagal e reduzir a frequência, tentar com isso reverter o ritmo sinusal, pode acontecer. E também serve para diagnóstico, né? Você aplicou a adenosina, fez a massagem do seio carotídeo, tudo isso ajudou a controlar, então você já sabe que uma taquiarritmia realmente supraventricular. Os beta-bloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio também servem para esse propósito, como eu disse anteriormente. Nas taquicardias reentrantes, né, de via acessória, esse que é o grande cuidado, gente. Deve-se evitar acelerar a via acessória na taquicardia reentrante atrioventricular antidrômica, impulso anterior pela via acessória, não utilizando digoxina ou epinefrina ou medicamentos que precipitam o reflexo simpático, como beta-bloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio. Então, se você detectar uma onda P retrógrada no eletrocardiograma do paciente na emergência, você não vai fazer epinefrina, que faz parte do suporte avançado de vida. Você não pode usar beta-bloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio para reduzir a frequência, porque tudo isso vai estimular essa via acessória e vai aumentar a taquiarritmia. Nesse caso aqui, o que deve se utilizar é a adenosina. Então, você suspeitou de uma taquiarritmia supraventricular, não vá direto dar um beta-bloqueador ou um bloqueador de canal de cálcio. Tente, primeiramente, utilizar uma adenosina, até que você consiga identificar qual que é o problema exato desse paciente, qual que é o problema supraventricular dele. Então, beleza, você deu uma adenosina intravenosa, ajudou na taquicardia reentrante, pode sobrar ainda a fibrilação atrial. Se o paciente tem síndrome de Wolff-Parkinson-White, ele tem as duas. Então, tratou uma, vai sobrar a outra. Aí você vai ter que tratar a outra também. Com a amiodarona intravenosa
dentro daquela dose que eu falei na segunda aula, né, a dose de ataque de 300 mg intravenosa, mais uma dose tal em 10 minutos, isso que você vai fazer. Ou então uma cardioversão para essa fibrilação atrial. Mas a grande mensagem aqui é mesmo dar adenosina em um paciente com suspeita de supraventricular, até que você identifique a causa exata do problema dele. O flutter, ele vai ter um controle difícil, né? Frequência atrial muito grande e tal. A ibutilina intravenosa é o que mais converte ao ritmo sinusal, em 60% dos casos. Pode ser feita também a cardioversão elétrica. Aí você vai ter que usar uma energia menor, né? Eu falei na segunda aula que a cardioversão na emergência, né? Ela é dada de 150 a 200 joules inicial. No caso do flutter, a gente vai ter que usar uma energia menor, de 50 a 100 joules. E tem que ter condições, né? O flutter tem que ter menos de 48 horas. E você tem que fazer o ecocardiograma transesofágico, excluindo coágulo atrial. Então, o flutter atrial é chato. Você não vai poder fazer a cardioversão sempre. Então, muitas vezes você vai ter que fazer ibutilina intravenosa. Bom, o tratamento agudo da fibrilação atrial é um pouquinho longo, né? Se você não tem hipotensão no paciente, aí você pode usar um beta-bloqueador, né? Esmolol, metoprolol, ou um bloqueador de canal de cálcio, diltiazem, intravenoso ou de ação prolongada. Aí você vai escolher aí, né? Isso se não tiver hipotensão. A digoxina é um agente de terceira linha, vai ser preferido no paciente que tem insuficiência cardíaca. A cardioversão tem que ter um mínimo inicial de 200 joules e você pode fazer choques adicionais de até 360 joules. Mas tem que ter em mente que quanto mais choques você faz, maior o risco de formação de coágulos. Mas a cardioversão vai ser eficiente aí em 90% dos casos. Por isso nós vamos ver que a maioria dos pacientes com fibrilação atrial vai acabar precisando de uma cardioversão, porque ela é mais eficiente do que o remédio antiarrítmico. E outra coisa, a cardioversão deve ser evitada em pacientes com fatores de risco para trombose, mais de 65 anos, hipertensão, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva e AVC prévio. Então o paciente não pode fazer cardioversão na fibrilação atrial dele. Vamos preferir um tratamento oral, né? Ou um tratamento intravenoso para reverter o ritmo sinusal. Bom, se a gente for fazer cardioversão, a gente tem que fazer anticoagulação. Fez a cardioversão, a anticoagulação tem que ser iniciada em todos os pacientes, independente de quem seja. Então, você pode fazer uma anticoagulação inicial com heparina, depois manter com varfarina, ou, preferencialmente, com uma xantina, né, uma rivaroxabana, ou a pixabana, ou com uma dabigatrana. A dabigatrana é um inibidor direto da trombina, né? Então ela é mais forte. Então, você vai iniciar a anticoagulação sempre, né? Por 4 semanas em todos os pacientes que forem fazer cardioversão. E você só pode fazer se não for detectado trombo no átrio, né? Se o ecocardiograma transesofágico indicar um trombo atrial, a cardioversão deve ser prorrogada 1 mês com anticoagulação. Aí beleza, você não pode fazer uma cardioversão no paciente, porque ou ele tem trombo, ou ele tem fatores de risco. Então você vai preferir uma ibutilina intravenosa, que é fácil de dar, né? Mas a ibutilina intravenosa você tem que monitorar por 4 horas, devido ao risco de prolongamento do QT. Né? Prolongou o intervalo QT, a gente viu na primeira aula, vai aumentar o risco de taquicardia ventricular polimórfico torsades de Pons. Então, se você preferir ibutilina intravenosa, tem que monitorar
o intervalo QT por 4 horas. Ou então você pode fazer uma dose oral única de antiarrítmico. Você não vai usar intravenoso, mas sim uma dose oral única de propafenona, 600 mg, ou flecainida, 300 mg. É uma alternativa nas primeiras 48 horas. Tem uma eficácia semelhante à ibutilina intravenosa, né? E não tem a necessidade de anticoagulação da cardioversão. Aí, beleza. Nas primeiras 48 horas, você vai preferir propafenona ou flecainida. Passou de 48 horas, a amiodarona vai ser mais interessante. Mas a amiodarona, provavelmente ela vai elevar o intervalo QT. Se o intervalo QT exceder 500 milissegundos, você vai reduzindo a dose da amiodarona, conforme, né, esse efeito adverso. Então, a ibutilida e a amiodarona tem que ter esses cuidados quanto ao intervalo QT. A cardioversão letiva, né, já vai ser aí configurada no tratamento a longo prazo das taquiarritmias supraventriculares. A cardioversão letiva vai ser muito usada na fibrilação atrial. Então você vai fazer 8 horas de jejum, né, o paciente, vai colocar um cateter em via periférica para monitorar PO2, PCO2, pH, injetar um remédio se for necessário, oxigênio disponível, equipamentos para emergência de vias aéreas se for necessário entubar, anestesia com propofol. A configuração anteroposterior é preferida. Você vai colocar um eletrodo no quarto espaço intercostal à esquerda do externo e outro eletrodo à esquerda da coluna vertebral no quarto espaço intercostal. E aí você vai fazer o choque, né, ou cardioversão, com esse paciente anestesiado, tudo direitinho, né, e vai ter resultados melhores, para a fibrilação atrial principalmente. Por quê? Porque o tratamento a longo prazo das taquiarritmias supraventriculares vai ser basicamente ablação por catéter. Então, você vai descobrir que o paciente tem uma taquiarritmia supraventricular, você pode mandar ele para o mapeamento eletrofisiológico. Aí, nesse mapeamento, eles podem aproveitar e fazer uma ablação por catéter. Esse catéter vai entrar por uma veia ou então por uma artéria, vai depender de qual lado do coração você quer analisar. E essa ablação pode ser por radiofrequência ou crioablação. A radiofrequência tem uma eficiência maior de ablação, mas ela tem maior risco de perfuração, de efeitos adversos. A crioablação tem uma eficiência menor, mas menor risco de efeitos adversos. A ablação por catéter vai ser primeira linha na síndrome de Wolff-Parkinson-White, né, para fazer a ablação da via acessória antidrômica. No flutter atrial típico, que é aquele que acontece através da junção cava e tricúspide. E na taquicardia supraventricular paroxística, ou seja, aquela que vem e vai, né, que não responde muito bem a medicamentos, aí você pode lançar mão de uma ablação. Mas esses pacientes, todos eles têm que ser sintomáticos, né? Tem que comprovar que essa doença realmente descarrega no corpo da pessoa. Bom, por ser primeira linha, ele tem uma eficiência muito grande nessas três condições aqui. Nas taquicardias reentrantes nodal e por via acessória, a eficiência é maior do que 90%. E existe um baixo risco, né, de 2%, 1% de bloqueio completo. Então pode existir esse efeito adverso aí, principalmente na via acessória. Na taquicardia atrial unifocal, o resultado é muito bom também. 90% de eficácia. Agora, na fibrilação atrial, a eficiência é menor, é de 50% a 70%. Então, na fibrilação atrial, você vai preferir dar um antiarrítmico, fazer uma cardioversão. Só em último caso, né, principalmente se a pessoa tem uma insuficiência cardíaca grave, aí você pode aproveitar e fazer uma ablação por catéter. Tudo isso para ajudar a reduzir os sintomas, né, porque essa ablação não vai ser completa. E no flutter atrial atípico, né,
aquele que é causado muitas vezes por cirurgia de válvula mitral ou por uma ablação por catéter da fibrilação atrial. O flutter atrial atípico e ataque atrial multifocal apresentam baixo prognóstico. Então, no flutter atrial atípico, a gente vai ter que dar antiarrítmico, vai ter que esperar o paciente entrar numa emergência para poder fazer uma cardioversão imediata. Na taquicardia atrial multifocal, a gente vai tratar com beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, ou então esperar uma emergência e fazer uma cardioversão, porque a ablação por catéter tem baixo prognóstico nessas duas condições aqui. E o procedimento de MASE, ele pode ser feito na fibrilação atrial, e ele tem uma eficiência de 90%. Então, ele é uma ótima alternativa para a fibrilação atrial, em que você faz cortes no átrio do paciente para bloquear essa fibrilação, né? Mas como é um procedimento agressivo, né, que gera sangramento, ele acaba sendo reservado para pacientes que já são submetidos a uma cirurgia de revascularização cardíaca ou uma cirurgia de reparação valvar. Aí você aproveita e faz esse procedimento de MASE. Então, dos antiarrítmicos, a amiodarona vai ser o mais utilizado, né? Porque ela tem uma resposta de 60% a 70% em um ano. Então, ela reverte aí boa parte dos pacientes ao ritmo sinusal no prazo de um ano. Mas a amiodarona possui interações com varfarina, né? Os pacientes que têm fibrilação atrial vão precisar de varfarina, e com digoxina. Então, a amiodarona vai ter interação com os principais remédios aí da cardiologia, né? Além disso, tem um risco de toxicidade tireoidiana, hepática e pulmonar. Então você tem que fazer radiografia anual, pedir TGO-TGP, pedir TSH-T4 livres 3 vezes por ano. Tem que ter todo esse monitoramento aí. Então, a amiodarona vai ser mais utilizada, vai ser mais preferida. Você pode usar outras alternativas da amiodarona, que é a propafenona e a flecainida. São alternativas mais bem toleradas na fibrilação atrial, com eficácia de 50%, uma eficácia menor, né, em um ano. Mas devem ser evitados em pacientes com doença cardíaca estrutural, especialmente infarto agudo de miocárdio prévio. Então, a amiodarona vai ser preferida. O paciente teve efeitos colaterais, precisa trocar de remédio, você vai dar propafenona ou flecainida se ele não tiver tido um infarto prévio. E de preferência que ele não tenha doença cardíaca estrutural. Bom, a anticoagulação profilática contínua deve ser feita na fibrilação atrial e no flutter atrial que não sofreram ablação, se o paciente obtiver 2 ou mais pontos de fatores de risco. 2 pontos para idade superior a 65 anos ou AVC prévio, e 1 ponto para insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, doença vascular ou gênero feminino. Então você vai fazer anticoagulação nesses 2 casos aí. Se eles não sofreram ablação, um tratamento definitivo, né? A varfarina é o mais usado, né? O medicamento mais barato. Aí você tem que fazer o controle RNI, razão normalizada internacional, do tempo de protrombina, né? Tem que ficar entre 2 e 3. O RNI vai começar a aumentar. Vai desde 1, aí na hora que ele passar o 2, você tem que manter entre 2 e 3. A xantina não vai precisar de RNI, mas são medicamentos mais caros. Aí você vai poder usar a pixabana quando há risco maior de sangramento. Pode usar a rivaroxabana quando o paciente prefere dose única diária. Ou da bigatrana, que é um inibidor direto da trombina, mas deve ser evitado em pacientes com mais de 80 anos ou com risco de sangramento. Nos pacientes que não toleram anticoagulação, pode ser feita a ressecção de aurícula atrial esquerda por cirurgia minimamente invasiva. Então são opções aí que o paciente tem. Então, pessoal, esse foi
minha aula de taquicardias supraventriculares. Espero que tenham gostado. Um abraço. Qualquer dúvida é só mandar aí.